Você quer saber como é que faz para você calcular o nível em um reservatório aberto utilizando um transmissor de pressão diferencial? Se você quiser saber como é que você faz para fazer esses cálculos, dá uma conferida nesse vídeo aí, que está bem interessante. Ele vai acrescentar bastante conteúdo no seu conhecimento dentro da área da instrumentação industrial. Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós iremos aprender a calcular o nível em um reservatório aberto, utilizando um transmissor de pressão diferencial, que é um instrumento que ele faz a medição e ele tira a diferença entre duas pressões. A gente vai mostrar para você como é que faz para a gente calcular esse ΔP, para identificar esse range desses instrumentos. Mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação, deixe seu comentário. A sua participação ela é fundamental para a gente aqui do canal da manutenção. Então vamos ver aqui essa figura que a gente vai estar demonstrando para você como é que a gente faz para fazer esses cálculos. Esse aqui é um transmissor de pressão diferencial, que é um instrumento que ele mede a diferença de pressão entre dois pontos em um sistema ou um processo. E essa diferença de pressão ela é convertida em um sinal elétrico. Que sinal é esse? Pode ser o nosso sinal de 4 a 20 mA. Esse sinal a gente pode utilizar ele para fazer o controle, para fazer o monitoramento de uma variável, para fazer o monitoramento de um processo. A gente pode estar utilizando esse sinal de 4 a 20 mA, ou mesmo para fazer a indicação aqui no display da minha leitura, da minha variável, tá? O transmissor de pressão diferencial ele tem dois orifícios que nós chamamos elas de câmara, que são esses orifícios aqui, ó. São chamadas câmaras. Ele tem uma câmara que é de alta pressão, que é representada aqui, ó, pela letra H, que é essa aqui, ó, que vem do inglês, que é essa aqui. E ele tem outra câmara de baixa pressão, que também vem do inglês, que é representada pela letra L, que é essa aqui, ó, que você vai conectar ao seu processo, tá? Para você estar fazendo a leitura da pressão, para você estar fazendo as medições, tá? Com esse tipo de instrumento, a gente pode estar fazendo a leitura de pressão, de vazão e também de nível. Nesse vídeo a gente vai aprender a calcular o ΔP, a faixa de medição do instrumento, tá? O tanque é aberto. Então vamos lá para nossos cálculos. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer o cálculo da faixa de medição do instrumento, ou seja, do range dele, tá? É isso que a gente vai estar trabalhando aí no nosso vídeo agora. O primeiro passo que a gente precisa fazer é determinar o ΔP de 0%, que é a faixa inferior do nosso reservatório. E como é que a gente vai fazer para achar o ΔP de 0%? O ΔP de 0% ele é igual a pressão na câmara de alta menos a pressão na câmara de baixa. Esse que é o nosso ΔP, tá? Dando continuidade, a gente vai determinar a pressão na câmara de alta. Observa que a câmara de alta ela está na parte inferior, ela está conectada à parte inferior do nosso reservatório. Observa aqui, ó, a câmara de alta ela está diretamente conectada na parte inferior do nosso tanque, do nosso reservatório. Então, como é que a gente vai fazer para determinar a pressão na câmara de alta em 0%? Vai ficar assim, ó. A pressão de alta em 0% ela é igual à densidade relativa vezes a altura mais a pressão atmosférica. Lembrando que é um tanque aberto, pessoal. É por isso que a gente vai ter que levar em consideração a pressão atmosférica. A gente pode simplificar um pouco mais
a nossa expressão aqui da pressão na câmara de alta. Lembra que o nosso instrumento ele precisa, para fazer a medição do nível, da presença de uma coluna de um líquido. Só que quando o meu nível está em 0%, eu não tenho essa pressão, essa coluna de líquido. Então, a minha pressão na câmara de alta, quando o meu instrumento estiver em 0%, ela é igual à pressão atmosférica. Fica assim, ó. Vamos calcular agora a pressão na câmara de baixa em 0%. A pressão na câmara de baixa em 0% é a seguinte: a densidade relativa vezes a altura mais a pressão atmosférica. Aí simplificando, fica assim, ó. Vamos achar agora o ΔP para o nosso 0% aqui, para o nosso range. Como é que a gente faz para achar o ΔP? Lembra aqui no começo da nossa expressão aqui, ó. O ΔP ele é igual à pressão na câmara de alta menos a pressão na câmara de baixa. Observe que a gente já achou aqui essas duas pressões. A pressão na câmara de alta ela é igual à pressão atmosférica. Quando o instrumento estiver em 0%, é a mesma coisa na pressão na câmara de baixa, quando o instrumento estiver em 0%. Aqui, ó. Então vamos lá. Como é que fica a nossa expressão? O ΔP em 0% ele fica assim, ó. Pressão atmosférica menos pressão atmosférica. Ou seja, vou usar aqui essa unidade de milímetro de H2O para fazer a demonstração do range do instrumento aí para você, tá? Ou seja, o ΔP, quando o instrumento estiver em 0%, ele é igual a 0 milímetros de H2O. Vamos calcular agora o nosso ΔP em 100%. Ele fica assim, ó, ΔP em 100%, ele é a pressão na câmara de alta em 100% menos a pressão na câmara de baixa em 100%. Vamos especificar um pouco aqui essa expressão. A pressão na câmara de alta, quando o instrumento estiver em 100%, ela é igual à densidade relativa vezes a altura do nosso nível máximo. Vou chamar aqui de Hmax. Essa é a altura máxima quando o nosso nível atingiu 100% do reservatório, mais a pressão atmosférica. A pressão na câmara de baixa, ela vai ser igual à pressão atmosférica. Lembra que o nosso instrumento ele não está conectado a nada aqui, ó. Ele está para atmosférico. Ele não está conectado no processo. Se ele tivesse conectado aqui no reservatório, seria uma outra expressão. Como ele não está, a gente vai fazer a pressão na câmara de baixa, quando o instrumento estiver em 100%, ela é igual à pressão atmosférica, tá? Dando continuidade na nosso cálculo, fica assim a nossa fórmula. O ΔP em 100%, ele fica igual a densidade relativa vezes a altura, o nível máximo que o meu produto vai estar dentro do reservatório, mais a pressão atmosférica, menos a pressão atmosférica na câmara de baixa. Simplificando, a gente vai cortar a pressão atmosférica com pressão atmosférica. Nossa expressão vai ficar assim, ó. ΔP de 100%, quando o meu instrumento tiver 100% do nível, vai ser igual a densidade relativa mais a altura máxima que o meu produto vai estar ocupando dentro do meu tanque, do meu nível máximo. E a unidade que eu vou usar para exemplificar para você também vai ser em milímetro de H2O. Aqui eu tenho essa figura que eu vou demonstrar para você um exemplo para a gente estar fazendo o cálculo
dessa faixa de medição do instrumento, tá? Eu tenho um reservatório que ele tem de altura 25 metros, tá? Eu vou dizer que a densidade relativa aqui do produto é a densidade da água, ou seja, ela equivale a 1. Cada produto ele tem uma densidade. Então é muito interessante você, quando você for aí no campo, no seu local de trabalho, você identificar o produto e qual é a densidade dele para você estar fazendo esses cálculos que eu mostrei aqui. Então vamos lá. A pressão, o primeiro dado do nosso cálculo, que o ΔP em 0%, lembra lá que a gente fez aquelas fórmulas. Quando o nível estiver em 0%, eu não vou ter não vou ter a presença da coluna de líquido, ou seja, o meu instrumento ele vai medir a pressão atmosférica, entendeu? Então o nosso ΔP em 0% ele fica assim, ó. Fica ΔP em 0% é igual a 0%, ou seja, não tem a presença da coluna aqui, da coluna de líquido, nesse nosso exemplo, tá? Então vamos fazer o cálculo do ΔP de 100%. O ΔP de 100% ele é igual à densidade relativa, que no nosso caso é a densidade da água, vezes a altura, ou o caso do nível máximo. O nosso exemplo, a altura é 25 metros. Só que a gente vai converter esses 25 metros para milímetro. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma unidade de milímetro de H2O. Então a gente vai trabalhar com todas elas em milímetro. Então vamos aqui. O ΔP em 100% ele fica assim, ó. 1, que é a densidade relativa da água, vezes 25.000, que é a altura do nosso tanque aqui, onde está o nosso nível máximo, fica assim, ó, 25.000 milímetros de H2O. Esses dois valores são o range de medição aqui do meu instrumento, tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo que você pode de cálculo, né, que você pode utilizar aí no ambiente que você se encontra, para você identificar qual é o range do instrumento. Para fazer esses cálculos, você observou que a gente precisou da densidade e da altura do tanque. A partir daí a gente consegue fazer a identificação do range do instrumento. Espero que não fique nenhuma dúvida aí com você consiga entender essa pequena abordagem que a gente fez aqui nesse vídeo. E até a próxima.